Então o Brasil tem resultados econômicos muito positivos, né, agora no início do governo do PT, e é óbvio, né, somos um país que político tem fã-clube. Então o fã-clube dos bajuladores da esquerda estão dizendo que a culpa, né, ou melhor, a responsabilidade é do PT, é do Lula, né, graças a ele tudo está indo muito bem. E óbvio, a galera do outro fã-clube lá do Bolsonaro tá falando, não, na verdade isso aí foi o Bolsonaro que fez, o Paulo Guedes, etc. Mas eu vou tentar explicar para vocês o que está acontecendo na realidade e por que a gente está nesse cenário aparentemente positivo, tá? Primeiro, eu vou falar especificamente de três indicadores, tá? Eu vou falar da taxa de câmbio, ou seja, por que o dólar está caindo. Segundo, eu vou falar sobre a inflação nossa aqui no Brasil. O IPCA está vindo bem abaixo do esperado, tá demonstrando sinais de controle da inflação. E em terceiro, eu vou falar um pouco sobre o crescimento do PIB. Primeiro, vamos falar da taxa de câmbio. Por que a taxa de câmbio está caindo tanto? Pessoal, quando eu falo que desenvolvimentismo, que expansão monetária, que imprimir dinheiro não funciona, não é que eu falo por Brasil isso. Não funciona em nenhum lugar do mundo, é uma regra econômica. Né? Não funcionou na Venezuela, não funcionou na Argentina e não funcionou também nos Estados Unidos e até na Europa. Todo mundo, durante a crise sanitária, imprimiu dinheiro pra cacete. E, no geral, você tem um efeito positivo de curto prazo, mas depois vem o rebote, que é um aumento grande da inflação. Né? E o que os Estados Unidos está enfrentando agora? Um aumento muito elevado da inflação. E inflação alta significa perda do valor da sua moeda. E como aqui no Brasil a gente tem que tirar o chapéu para o Campos Neto, que começou um movimento lá atrás, né, de aumento da taxa de juros, de segurar a inflação, o real basicamente está se mantendo, né, com certo valor. Né, a gente está com uma inflação menor do que a dos Estados Unidos, e os Estados Unidos está com a inflação alta, ou seja, o dólar está perdendo valor. Então, no relativo, o dólar está mais fraco no mundo. Então, naturalmente, ele também cai aqui no Brasil, beleza? Segundo, pessoal, a inflação está bem mais controlada do que se imaginava, né? O IPCA veio bem positivo. Então, naturalmente, aquele discurso lá atrás, não, o Campos Neto é maluco, não sei o quê, é um absurdo, porque se imaginava que os resultados viriam ruins, né? Então falava, não, tudo isso está acontecendo, é culpa do Campos Neto. Aí veio o resultado positivo, né? Aí a galera da esquerda fez um psst, mudou, não, foi o Lula, é óbvio, foi o Lula. Aí a Gleisi falando, não, o resultado é positivo por causa da gente, né? O Campos Neto não tem nada a ver com isso. E não é isso, pessoal. O movimento do Banco Central aqui no Brasil começou no meio da eleição, lá atrás, né? Ou seja, o que foi inédito, a gente teve um aumento de taxa de juros durante a eleição, mostrando a independência do Banco Central. E o Campos Neto, concordo com alguns economistas que falam que ele está exagerando e tal, beleza. Mas o resultado tem que ser acreditado a ele. Ele fez esse controle muito grande da inflação aqui no Brasil. Ele está pegando pesado com a taxa de juros, mas isso tem demonstrado, né, um arrefecimento da inflação, também muito ajudada justamente pelo outro indicador que eu falei. A taxa de câmbio caindo, né, naturalmente os produtos importados caem também. Então o combustível cai também, a eletricidade cai também, né, o gás, todas as commodities. Então, no geral, você tem também um fator positivo quando o dólar cai para a inflação aqui no Brasil, beleza? E terceiro, o PIB veio acima do esperado. Esse também, aí eu acredito muito ao governo do Bolsonaro, sim, tá? Como todos os liberais falam, né, a gente é muito a favor da privatização, da redução do Estado, né, e isso foi muito bem executado pelo Paulo Guedes. Tem que tirar o chapéu. Ah, poderia ser melhor? Poderia. Menor dúvida que poderia. Mas a política, né, a arte do possível. E assim, o que deu para fazer foi feito pelo Paulo Guedes lá, com a equipe econômica dele. Privatizamos aeroportos, teve o marco do saneamento, teve todo o movimento do Tarcísio, né? E tudo isso demora a colher frutos. Por exemplo, o caso dos aeroportos. Teve a privatização dos aeroportos. Não é que no dia seguinte a gente está no aeroporto de primeiro mundo. Demora até a empresa assumir, até ela contratar os investimentos, até começar as obras. Aí você tem que contratar o pedreiro, o engenheiro, etc., fazer projeto. O caso do saneamento, a mesma coisa. Teve a privatização de várias empresas aí. Os caras demoram até se organizar, estruturar, começar a contratar os investimentos. Então não é da noite para o dia. Isso leva muito tempo, né? Então isso foi um fator que ainda vai perdurar por um bom tempo na economia. Felizmente ou infelizmente, o tempo da economia não é o mesmo do político. Então, muitas vezes, o que é muito triste, você tem um movimento em que um político faz alguma coisa muito boa, né, que ele planta muito bem, só que ele acaba não conseguindo demonstrar isso. Aí ele acaba perdendo a eleição, aí entra o outro, colhe esses frutos, torra o dinheiro todo, aí fica parecendo um político maravilhoso,
Aí depois vem a recessão, vem o problema, aí tem que entrar outro para fazer o plantio de novo, organizar. E geralmente esse cara nunca se dá bem. Então esse é um problema que os liberais sofrem. Todos os problemas que o Brasil teve, né? É muito engraçado. Sempre foi resolvido pelos liberais, né? E aí quando o negócio começa a dar fruto, o pessoal fala, não, não, não. Agora vamos voltar a fazer o que a gente gosta de fazer, que é torrar dinheiro, que é ser totalmente irresponsável. Aí dá problema, chama os liberais de novo. Isso é engraçado, mas infelizmente é assim que a banda toca por aqui, beleza? Se você gostou, curte, segue o canal, comenta aí e vejo você na próxima.